boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia. E quem diria o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do CristoCast. Passamos de um ano, meu Deus do céu, que graça! Olha, não tenho como descrever a felicidade que eu tô de fazer esse primeiro episódio do nosso ano de 2024 e com ele recebendo um convidado muito especial. Como sempre, eu vou te pedir para você já começar se inscrevendo no canal. Se você é novo aqui, muito prazer te conhecer, te receber aqui na nossa casa. Eu sou Andréa Amazonas, anfitriã aqui do CristoCast, e com muita alegria eu já vou pedindo para você curtir, para você pegar o link e enviar esse episódio para as pessoas que você conhece, que gostam de ouvir a palavra de Deus, e para aquelas que você sabe que estão necessitando de receber ali uma sementinha quentinha da palavra de Deus no coração de cada uma delas. Já fez isso? Posso começar? Vou iniciar trazendo um convidado muito especial, que foi indicação também de outro convidado que já esteve aqui na nossa primeira temporada. E com muita alegria eu recebo Rodney Macambira, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou Rodney Macambira, oncologista clínico, membro compromissado da Casa da Juventude, católico praticante. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Curtam lá o link que ela falou. Pronto, essa foi a parte mais difícil. Agora a gente vai fazer a parte fácil, que é falar muito de Deus, muito das graças que acontecem no nosso dia a dia. Mas para isso eu quero primeiro conhecer a sua história. Como foi a tua infância? Você sempre foi de uma família cristã, sempre foi de uma família católica. Como foi a tua história? É uma pergunta legal, assim, eu gosto muito de falar da minha história, do meu testemunho, porque muitas pessoas não entendem muitas vezes como a gente está na igreja católica, né? Acha que foi por acaso, mas realmente tem uma história. Minha família, eu sou de uma família muito humilde, né? Uma família metade de Santarém e uma outra metade que é dividida em duas, de Macapá e principalmente do Ceará, Sobral e Fortaleza. E a minha família dessa parte do Ceará é muito católica. Meu avô, eu tenho um tio-avô que é padre, tenho uma tia-avó que é freira, e meu avô sempre levou minha mãe para a igreja, né? Sempre levou minha mãe para a igreja católica, sempre esteve com ela, e minha mãe fez questão de fazer isso com os filhos. Uhum. Desde criança a gente frequentava igrejas e tal, aqui em Belém já, né? Morando em Belém, e com mais ou menos uns 13, 14 anos eu comecei a fazer parte do grupo de jovens de uma paróquia da Santa Cruz, aqui em Belém. Sim, na Almirante Barroso. Na Almirante Barroso. E eu e minha irmã fazíamos parte dessa paróquia, mas não era... Sabe quando a gente vai para a igreja meio que obrigado? Sim. A mãe fala que vai, tem que ir, a gente vai obrigado. A maioria das crianças. A maioria das vezes é assim. A gente ia meio que obrigado e tal, mas a gente sempre tendo a missa, participar de grupo de jovens. Mas quando mais ou menos meados dos meus 15, 16 anos, a minha irmã conheceu a Casa da Juventude, que é a comunidade católica. A Diana Almirante Barroso também. Também não. A Diana Almirante Barroso. E a minha irmã começou a frequentar as missas lá. E começou a me levar para a missa na Casa da Juventude. Eu não gostava muito na época, porque é uma missa diferente, né? Era calor e tal, era bem pequeno. Só que teve uma missa muito especial, que marcou minha fé, talvez eu considero seja o meu grande chamado para estar na igreja servindo. Tem um retiro muito famoso, chamado de Renascer. A gente faz há mais de 30 anos na comunidade. E eu participei de uma missa de retorno desse Renascer, desse retiro, que é lá nessa comunidade, era lá na Almirante Barroso. Hoje em dia, pelas proporções que o retiro tem, não é mais na Almirante Barroso. Não tinha em ginásios. E eu participei dessa missa de retiro, do retorno, e eu fiquei impressionado, Andréa, com a quantidade de jovens emocionados e tocados. O que é isso? Aqui, pessoas da minha idade, muitos jovens emocionados, tocados, testemunhos de jovens. E aquilo eu falei, isso está estranho, tem alguma coisa errada aqui, eu não estou na igreja católica, alguma coisa muito estranha. Calorzão, todo mundo emocionado. Aí, a partir desse dia, eu resolvi frequentar a Caju
mais as missas. E no outro ano, com 16, 17 anos, eu fui para esse encontro. Uhum. Aí depois desse encontro, quando eu voltei, eu já estava engajado na comunidade. E até hoje eu estou com 40 anos. Então, desde os 17 anos, eu estou na comunidade. Passei uma temporada em São Paulo, onde a gente teve a oportunidade de não fundar a Caju. Hoje, a gente de participar do início da Caju São Paulo também, morar em São Paulo. E mais ou menos há quase 5 anos eu voltei para Belém, esse tempo todo, e estamos dentro da igreja. Mas o meu começo foi esse chamado. Deus chama, às vezes, a gente nos mil detalhes. O meu detalhe foi esse. Foi uma missa e retorno do retiro que fez eu ficar dentro da igreja e servir até hoje. Eu sempre falo assim que a gente, às vezes, vê Deus nas coisas grandiosas, mas também nas coisas menores, assim, né? Que, vamos dizer, umas corriqueiras do dia a dia, que a gente precisa estar atento para perceber quando é que ele está falando com a gente, quando é que ele está chamando a gente para algo, né? Você consegue lembrar, assim, você falou que lá foi algo que marcou, mas e a continuação? No dia a dia você conseguia perceber esse chamado? É impressionante, né? Porque você falou tudo, né? Os sinais, os chamados são a todo momento, né? A palavra fala, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, alguns são escolhidos, mas a gente toda hora é chamado por Deus. Hoje, quando eu faço uma overview, né, da minha história, eu vejo que várias vezes eu fui chamado por ele e talvez eu não tenha recebido, não tenha sentido. Então, eu acredito que o momento que eu senti no meu coração mesmo que o meu local era estar na igreja, era fazer parte desse rebanho, evangelizar, falar de Deus, foi depois desse ano, quando eu participei desse retiro. Foi quando eu tive uma experiência fantástica, numa adoração feita em casas, onde numa adoração eu consegui, na adoração, sentir a presença firme de Deus na minha vida. E quando eu regresso para minha casa, para minha família, eu saio com aquele sentimento de que todo esse amor de Deus eu precisava retribuir de alguma forma. Isso vai depois passar pela minha... Porque eu era jovem, eu tinha 17 anos. Sim. Vai passar pela minha escolha profissional, pela minha escolha de família, várias outras escolhas que foram feitas na minha vida desde então. A partir dessa adoração, nesse retiro. Você falou uma coisa muito interessante, assim, porque absolutamente todas as decisões importantes que vieram depois, você considerou sempre esse momento, sempre o que Deus tem de importância na sua vida. É isso? Isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que, assim, eu falo muito, eu partilho muito, testemunho muito hoje para meus pacientes, hoje é a própria comunidade, para os mais jovens, que o projeto de Deus, ele não é um projeto acabado. É um projeto inacabado e o fim, a gente tem que acreditar que é a vida eterna. Sim. A glória, a gente tem que acreditar nisso. Né? A gente acredita nisso. E para a gente atingir essa perfeição, que para muitos ela é impossível, que é a nossa santidade, a gente precisa ter de tomar decisões. Decisões muitas vezes duras, muitas vezes dificultosas, que vamos chorar, muitas vezes vamos sofrer críticas, mas a partir do momento que a gente tem essa decisão firme no nosso coração, a gente precisa ir atrás. E foi assim na minha vida, Andréia. Quando eu descobri, eu já estava inclinado a fazer medicina, por exemplo. Queria fazer medicina, fiz vestibular, né? Era um bom aluno, não era um daqueles alunos tão ruim assim, tinha que estudar bastante. Passei em medicina e dentro da medicina, sempre pensando em como fazer o serviço para o irmão. E aí na medicina, acabei a medicina, tentando conciliar a comunidade, medicina, serviço dentro da igreja. Muitas vezes na comunidade, serviço voltado ao próximo, né? Voltado ao próximo, aquele que mais precisa. E a partir da medicina foi quando eu comecei a me apaixonar pela oncologia, que é trabalhar com câncer. Sim. Com pacientes hoje, eu não posso dizer que é o mais sofrido, mas são pacientes hoje dentro do mundo, são pacientes talvez que tenham um sofrimento muito grande, porque é uma doença que quando acomete as pessoas elas muitas vezes ficam desesperadas, muitas vezes pensam em se matar, e muitas vezes falta um Deus para essas pessoas. Falta testemunhos de pessoas que um Deus existe e um Deus é maior de todos. Foi a partir daí que eu comecei minha vida dentro desse amor
por Deus a entender aonde eu poderia me encaixar dentro da medicina e onde eu estou hoje. Eu quero chegar nessa parte também que você falou, da questão do evangelizar através do nosso trabalho, né? Eu tento fazer isso aqui um pouquinho, mas do quanto um médico pode fazer, um dentista pode fazer, um advogado pode fazer, um barbeiro pode fazer. Todos nós podemos falar de Deus, podemos evangelizar com a nossa profissão, né? E não precisa tanta coisa, né? Precisa a sua disposição de falar um pouco mais de Deus, né? Que como eu falo aqui também, a gente fala muito de tudo e fala pouco de Deus, eu acho, no nosso dia a dia. A gente deixa para falar de Deus quando está só na missa, só quando está na igreja. Não, a gente tem que falar no dia a dia, em todos os ambientes, né? Em todos os horários que a gente tem a oportunidade. Seja pegando ônibus, seja na fila do banco. Até tô com uma blusa hoje, que é fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente precisa falar mais sobre Deus, né? Com certeza. Como você trata isso no seu ambiente profissional? Sem dúvida, né? A gente tem que ser estratégico, né? A gente tem que ser estratégico. Esse conceito, hoje o conceito muito difundido na igreja é a igreja doméstica, né? A igreja doméstica, aquela igreja que a gente leva para nossa casa, e a partir da nossa casa para o nosso trabalho. E é apaixonante, né? Apaixonante, porque muitas vezes a gente acha que pode ser fácil falar de Deus na igreja, na comunidade. Tem essa dificuldade, tem outra dificuldade, mas realmente a gente falar de Deus fora do ambiente da igreja, seja no trabalho, colégio, faculdade, na nossa família, ela é mais difícil. Só que uma coisa que nós católicos, eu tenho muito no meu coração, André, aí assim, quem me conhece, assim, e tem muitos me assistindo aí, provavelmente pacientes, aí, irmãos, colegas que me conhecem, sabem que é o testemunho. Entendeu? Porque a palavra pode passar, mas é quando você, através da sua ação, a oração fala, né? Orar e ter ação. Através do testemunho, ações concretas, a gente consegue falar desse Deus que é apaixonante, que nos transforma de uma forma muito mais eficaz. E é isso é isso que a gente tenta, né? É isso que eu tento, entendeu? Eu tento fazer quando eu estou com minha família, com minha esposa, minhas 2 filhas que eu amo tanto, entendeu? Meus outros familiares, quando eu estou no meu consultório, quando eu estou com os alunos no hospital, quando eu estou com os meus pacientes, seja no hospital universitário, ou seja na minha clínica privada, ou na clínica particular. Tentar mostrar para aquelas pessoas que muito mais do que eu falar, talvez de Deus, que é importante, mas que a atitude daquele homem, do Dr. Rodney, é uma atitude de uma pessoa cristã. Isso é difícil. Somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos. Sim. Sou cheio de defeitos, tenho minhas mazelas. É só o padre que me acompanha sabe disso. Minha família também, aqueles que estão mais próximos, sabem. Cheio de defeitos, cheio de detalhes que precisam mudar na minha vida. Mas a gente precisa achar que é possível. E é isso que eu tento fazer desde esse tempo aí que eu estou nessa minha caminhada. Você sabe que, pensando sobre isso, realmente viver tentando seguir o evangelho é muito difícil, né? Para todos, eu acho, para todo mundo que é cristão. Buscar a santificação no nosso dia a dia é muito difícil. Eu brinco dizendo, ser católico é muito difícil. Necessário, é apaixonante, mas é muito difícil, porque é um desafio diário, né? Sempre a gente precisa buscar se aproximar cada vez mais de Deus e os desafios do dia a dia e do mundo como está hoje, não é fácil. Mas, à medida que a gente vai buscando melhorar, à medida que a gente vai buscando se aproximar mais de Deus, eu acho que é essa busca que faz a diferença. É onde o outro vai olhar para você e vai dizer, puxa vida, eu também quero sentir Deus assim, né? Como você vê, junto aos seus pacientes que estão, com certeza, assim, em situações muito sensíveis, né? Em situação delicada de vida, a questão da esperança, a questão de manter a fé, de ter confiança, né? De passar por aquele desafio sem deixar Deus. Como você acompanha isso? De uma forma muito... Hoje nós temos estratégias, né, também, como eu falo.
às vezes nas aulas, falando com os alunos, residentes, né? A gente tem algumas estratégias, mas nunca vai ser algo natural realmente, né? Uhum. Trabalhar na oncologia é apaixonante, eu amo o que eu faço, né? Graças a Deus. Tento fazer algo com muito primor na minha vida, na verdade algo que a gente aprende dentro da igreja, né? Tentar fazer as coisas com perfeição, mas é muito duro. Por exemplo, é duro eu saber que eu atendo pacientes de 30, 40 anos que têm enfermidades, são portadores de um câncer, que eu sei que muitas vezes não tem cura. Uhum. E pode estar festejando o Natal hoje comigo, um aniversário, mas talvez ano que vem não esteja entre nós. E é muito duro a gente ter que dar essa notícia, falar, fazer todo um plano, é muito duro. Mas eu acho que o X da questão é tentar sempre não perder as esperanças, como você falou, né? E a cura, Deus é frente de tudo, é frente de todos. Meus pacientes sabem que eu sempre atendo com uma cruzinha de São Bento do lado. Eles sabem, quem já foi comigo sabe hoje, cruzinha de São Bento, Nossa Senhora e São Peregrino. São Peregrino é o santo padroeiro de pacientes com câncer. E eu sempre falo, a cura depende de Deus, mas nós vamos trabalhar muito, fazer tudo o que for possível e impossível para que você atinja o teu principal objetivo, que é ficar bem, tá? Mas a gente não pode prometer aquilo que a gente não pode, que eu não posso dar. Isso é muito sério. Então, trabalhar nessa área exige da gente, primeiramente, tem que estar muito firme na oração, como você falou, tem que ter uma fé mesmo, uma fé grande, mas tem que ter a empatia de entender que aquele paciente que me procura, que procura meus cuidados, ele não quer somente um remédio, uma quimioterapia, uma imuno, não quer. Ele quer sim um médico bem formado, mas há muito mais do que isso. Ele quer um amigo, uma pessoa que ele possa confiar, uma pessoa que ele possa desabafar e, acima de tudo, que possa coordenar a vida dele nesse tempo que ele está doente. Então é isso que eu levo muito essas experiências. Eu tenho muitos casos, André, muitos casos assim de experiências fantásticas. Pessoas que chegaram comigo assim, desde quando eu moro em São Paulo, até aqui em Belém, quando eu estou, esse tempo que eu estou aqui, porque eu voltei para a cidade, pessoas que me procuram, assim, que passaram com vários outros médicos, vão comigo, e eu não coloco nada diferente. O tratamento é o mesmo, é o mesmo tratamento, mas que gostaria de ouvir a palavra, gostaria de ver uma oração, quando a gente faz uma oração, quando interna, cuidado, o toque, entendeu? E eu acho que isso faz parte também do tratamento, através desse processo todo, nos pacientes que têm câncer, necessitam, muitas vezes. E a gente não pode esquecer que, cientificamente, a oração já foi comprovada de que faz uma diferença gigante, né, no estado de saúde até das pessoas, né? Tem alguns estudos que falam sobre isso, tá? Estudos interessantes até, né? Estudo brasileiro, a gente não tem estudo brasileiro, mas a gente tem alguns estudos, algumas análises sem estudo randomizado, análises retrospectivas, com questionários, que falam que a espiritualidade, e a gente não fala de crença, a gente não fala de religião católica, os evangélicos, os judeus, a gente não fala de religião. Falam que aqueles pacientes em tratamento com câncer, que eles têm um aspecto dentro do tratamento espiritual, eles tendem a ir melhor do que aqueles que não acreditam em nada, que não têm a fé. Eles tendem a ir melhor como? Vivem mais, qualidade de vida melhor, porque tem naquilo no que se apoiar. É muito difícil para a gente, para mim, eu falo agora por mim, né? Mesmo porque eu coordeno uma equipe também, de outros médicos e tal, e outras pessoas que trabalham comigo. É muito difícil quando a gente pega um paciente que tem um câncer e esse paciente fala para a gente, eu não acredito em nada. Eu só quero que o Senhor alivie meu sofrimento e me deixe morrer em paz. É muito difícil escutar isso. A gente que está na igreja, a gente que acredita, mas a primeira coisa é que ter respeito. Respeitar as decisões. Mas com o tempo, a gente consegue aos poucos amolecer esses corações. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que procuram nessa situação e depois de tempo, até às vezes anos, estão vivendo bem, me mandam mensagem no WhatsApp, eu estou aqui
Estou fazendo kitesurf aqui em Salinas. Olha o que a gente está conseguindo. Estou aqui na Grécia, viajei uma viagem que eu fiz com meu marido. Estou aqui na Grécia, viajei na Grécia, segunda lua de mel. Entendeu? E a gente pensa, essas coisas valem a pena. Tu vê que não é o Rodney. Tu vê que é Deus. É Deus. É Deus no caminho. Deus comandando a vida das pessoas. Sim. Que a gente tenta cuidar, tenta deixar amenizar o sofrimento. Inclusive comandando a sua, né? Você tinha, quando jovem, alguma ideia, alguma noção de que a sua vida seria como é hoje? Tinha nenhuma ideia. André, eu não imaginava assim. Como eu falei, né? Comecei muito novo dentro da igreja, né? Abri mão de muita coisa. Sim, eu te falo por causa que hoje o mundo nos oferece... Eu tenho 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 2 anos. Que eu falo porque ela é muito tão esperta já. É a Luísa e a Ana Clara. Um beijinho para elas, quando elas crescerem vão ver provavelmente o podcast. Tá? E como o mundo oferece as coisas para os jovens hoje em dia. E naquela época já era oferecido para gente, que era jovem também, e tanta coisa assim que eu abri mão, futebol, fim de semana, momentos com a família, momentos de lazer com os amigos para estar na igreja. Não me arrependo disso. Então, eu não imagino tanta coisa que eu abri mão, entendeu? De participar de alguns momentos que o mundo talvez nos oferece, entre aspas, para estar dentro da igreja. Para ter uma noção, a gente tinha um momento na comunidade que até hoje tem, todo sábado. Todo sábado é uma formação. Graças a Deus, a comunidade a gente é muito bem formado, a gente tem uma história formativa muito boa. A gente, no ano, quase 70% do sábado, a gente está em formação humana, católica, espiritual dentro da comunidade. E só que é duro isso. Hoje é mais, imagina naquela época, um sábado tem churrasco, sábado tem os pagodinhos, sábado tem as festinhas, tem futebol, tem tanta coisa. Então eu abri mão de muita coisa para estar na igreja e não imaginava, tá? Não imaginava mesmo. Quando eu escolhi fazer oncologia, então, que eu fui para São Paulo, quando eu fui morar para lá, foi muito difícil. Minha formação foi toda no hospital privado. Eu não tive uma formação no hospital serviço público em São Paulo. Então eu consegui aprendi, graças a Deus, com os maiores da oncologia hoje no Brasil, mas eu vi situações de pacientes muito, muito ricos, que tinham oportunidade de ter todos os meus tratamentos, mas que, infelizmente, sofreram muito por falta de Deus no coração. Vi muito isso em São Paulo. Eu até partilho com os amigos que lá em São Paulo, talvez eu vivi isso muito mais do que aqui em Belém. Eu acho que é muito mais. É uma cidade, talvez, que ofereça mais coisas, as pessoas têm outros valores do que aqui em Belém, no norte do Brasil. E eu não imaginava. Que eu ia passar por tudo isso, ia ter essa oportunidade de fazer medicina, fazer uma residência, ir para São Paulo, trabalhar num grande centro, voltar para Belém, montar um centro, tá trabalhando com amigos, entendeu? Hoje eu trabalho sozinho, com um grande parceiro, e não imaginava tudo isso. Não imaginava mesmo. E, além disso tudo, consegui manter o meu compromisso com a comunidade. Você não faz ideia como é difícil, mas é gratificante. Mas é bem... Hoje a gente tem família, tenho filhos. Hoje eu tenho parte profissional, você percebe que não é tão simples assim, né? Com vários pontos, e até a comunidade e a igreja. E uma coisa que eu falo muito, isso assim, falo para minha mulher também, a gente partilha muito, conversa muito. A igreja não pode ser aquilo que é o resto. A gente precisa deixar Deus como pilar central na nossa vida. Não é eu ir para a igreja, ir para a comunidade no tempo que me resta. Eu tenho que planejar a minha vida para a igreja fazer parte de um todo. Tudo aquilo que eu faço, eu preciso. É difícil? Putz, é luta. Mas a gente precisa ter essa mentalidade. A gente precisa dar prioridade para Deus, na verdade. E não inverter essa ordem, né? Deixar Deus por último, depois que tudo acontece, a gente lembrar de Deus. Não, tem que ser o inverso. Dar prioridade a Ele e o restante depois. Mas é um desafio, realmente, nos dias de hoje. Um absurdo, né? Tudo que eu... Repito, tudo que o mundo oferece, né? Os valores um pouco deturpados, né? Sem julgamentos, né? Intenção não é para julgar alguém ou julgar pessoas, mas
A gente tem que ter prioridades e tentar, nessas prioridades, nesses valores, levar aquilo que é importante. Uma coisa que é muito importante, assim, interessante, você falou, que confirma muito o que eu penso, né? A gente aqui tem o objetivo de falar muito sobre os princípios, sobre os valores cristãos, né? Independente de igreja, e eu sou católica, como eu te falei antes, mas eu recebo aqui também os irmãos evangélicos. Já recebi vários durante a nossa primeira temporada e a gente foca nisso, né? Então, conversar sobre os nossos princípios, os nossos valores, se você for olhar, são praticamente os mesmos quando a gente fala, por exemplo, da família, o que a gente quer para os nossos filhos, né? O que a gente quer para o nosso jovem, o que a gente quer para os nossos idosos, né? O que a gente quer para a gente também, assim. E tem sido, e é unânime, viu? Todo mundo que sentou aqui na bancada fala desse mesmo desafio, do que o mundo tem hoje para oferecer e como que nós, cristãos, precisamos lidar com isso, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, também está ali nos bastidores, e a minha grande preocupação ela tem 10 hoje e já tem tanta coisa que chega a ela, desafios grandes que na minha época eu não passava aos 10 anos. Eram né? outros desafios, né? Eram outros desafios. Mas hoje eles têm um mundo inteiro chegando na palma da mão. Imagina quando ela for adolescente. Como vai ser? Né? Então, é o nosso desafio, o desafio de todo cristão, se reaproximar de Cristo, se reaproximar da nossa igreja, para formar essa rede de proteção para eles, eu acho. Não só para eles, para nós mesmos, eu acho. Né? Enquanto família, imagina você com as suas filhas pequenininhas, eu com a minha filha, o quanto é difícil manter essa proteção. Não é uma proteção, claro, de segurança, a gente quer que os nossos filhos estejam protegidos, mas digo dos princípios, do que realmente importa, daquilo que não tem preço. É difícil porque nós somos humanos, né? Nossa humanidade, qual é a primeira reação que a gente tem? Né? É que você acabou de falar. Ter medo, nos afastar. Se o mundo hoje, as pessoas hoje, se o mundo me oferecem coisas que eu não concordo, e as pessoas que a gente mais ama na vida, falando de pessoas humanas, nossos filhos hoje, nossa família, a gente quer nos afastar. Você falou proteção, a gente quer colocar um escudo, ter medo de que vou deixar ele isolado numa jaula e não vou. Mas é muito difícil. Sim. E o ideal é o quê? Viver, mas entender, mostrando para eles esses princípios verdadeiros. Por isso que hoje é apaixonante falar de ensino infantil, hoje é apaixonante falar de criação de filhos. Hoje o homeschooling é uma vertente muito difundida, né? Eu lembro em São Paulo, em Belém já tem muita gente fazendo, entendeu? Mas independente do que a gente está na educação dos filhos, a gente precisa encarar de frente. Sim. Não adianta a gente fugir, de ter medo. Falo muito para minha esposa sobre isso, falo muito lá na comunidade, que hoje na comunidade nós somos as lideranças, mas os jovens estão continuando frequentando. Sim. A gente fala muito isso na comunidade, na igreja, que a gente tem que ser espelhos. E o jovem, as crianças, se espelham nos adultos. Sim. Entendeu? Quando a gente faz as coisas certinho, quando a gente faz as coisas para Deus, elas vão ver aquilo. Olha, o Rodney, aqueles fazem isso direitinho. Um tentar ser parecido. Agora, quando que elas vêm perto de você, algo errado, elas vão querer se espelhar em coisas erradas, vão ter outros valores. Mas eu não tenho dúvidas de que o mundo oferece hoje muito mais coisas para os jovens do que oferecia para a gente lá atrás. Sim, muito mais. Certeza. E numa velocidade instantânea absurda. Absurda. Né? Com certeza. Aconteceu alguma coisa lá na Coreia, em 3 segundos, em 3 minutos já tá no. Agora nem é Twitter, mas agora é X, né? Rede X, tá no Instagram, tá em alguma rede, tudo rapidinho, e as crianças estão vendo tudo isso.
É impressionante. A gente tem que encarar de frente. Eu acho que encarar de frente de acordo com os nossos princípios. Eu vejo a informação é essencial, né? O exemplo é essencial também. E isso faz parte da rede de proteção, na verdade. Né? Porque quando você dá o exemplo, quando você dá a informação, aquele jovem vai saber como agir lá na frente. Porque realmente a gente não vai conseguir manter debaixo das asas o tempo inteiro. Né? Então ele precisa aprender a ter o discernimento. E aí vai escolher o caminho dele. E aí, Rodney, uma coisa que me chama a atenção também é assim, a gente sempre fala um pouco assim de abrir mão de algumas coisas, de alguns compromissos, algumas coisas para estar na igreja. Mas a igreja não é chata, né? E especialmente em grupos de jovens, eu vejo muita gente, muito jovem engajando. Eu tenho também um sobrinho de 16 anos que está super feliz participando, assim, agora mais da igreja, se encontrou. Acho que ele chegou nesse momento, assim, de Era se que eu encontrar. cheguei, 16 anos mais ou menos. Você sabe? E essa descoberta é muito legal. Como que funciona de dentro de uma comunidade? Você vê esses jovens chegando a Cristo? Não, é apaixonante, né? É porque a gente se enxerga. Quando a gente vê um jovem, assim, um jovem com 16 anos, como você falou, chegando, às vezes tímidozinho, não conhece ninguém, fica no cantinho, lá no cantinho e tal. Aí com o tempo, às vezes vai para um retiro, não vai. Às vezes a pessoa tem uma experiência com Deus, o querigma. Tem o seu querigma, aí depois disso a pessoa já está empolgado, vai servir em vários grupos de serviço, começa a ter formação. É a sensação de que vale a pena, tá? É a sensação de que cada suor, cada aberta de mão, né, como eu falei, de abrir mão do nosso tempo para estar organizando, é que vale a pena, entendeu? E é muito difícil, Andréia. Eu falo isso porque a gente participa de conversas homéricas dentro da comunidade, dentro da igreja hoje, de como é difícil conciliar esse tempo. Mas quando a gente vê pelo menos um jovem que conseguiu ficar dentro da igreja, tá com a gente, entendeu? Independente da igreja, tô falando da igreja de modo geral, vale muito a pena. É sinal de que evangelizar vale a pena demais. Vale a pena levar o jovem a contragosto? É a pergunta que eu tô te falando. Eu acho que aquilo que eu fazia... Porque se quando é jovem, às vezes fala, não quero, que coisa chata. Como pai, vale a pena insistir? Olha, a Canção Nova, comunidade grande lá de São Paulo, que é famosa aí nos meios sociais, tem uma formação que fala muito sobre isso, né? Foi o falecido Padre Léo, né? Que é um padre fantástico, faleceu de câncer de pulmão até, e já falava muito sobre isso, sobre levar os filhos para a igreja, para a missa, por exemplo. Às vezes a gente não quer levar, né? Crianças pequenas choram, fazem bagunça, mas a gente não sabe cientificamente isso. Deve até ter alguma coisa, mas não recordo. Mas levar o filho para uma igreja, levar o filho para um grupo de... Mesmo a contragosto vai estimular nele a disciplina, vai estimular a sensação da ordem, a virtude da ordem, de que aquele é o momento, talvez, de Deus. Eu falo no meu exemplo. Posso dar meu exemplo? Eu falei no início aqui, testemunhei para vocês, eu ia obrigado às vezes. Queria dormir, domingo de manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. Minha mãe dizia, vamos. Mas Deus vai chamando. Lembra no início que a gente comentou? Deus vai chamando. E uma hora não tem como. Quando o chamado vem e vai. E eu não tenho dúvidas, isso pode ser até racional. Se eu for 10 vezes para uma igreja, e uma pessoa for uma vez para a igreja, quem tem mais chance de ser chamado por Deus? Aquele que vai 10 vezes. Então, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que obrigar, assim, bater, essas coisas de obrigar, não. Isso aí não, é um exagero, né? Tem uma figura de linguagem. Mas vale a pena criar rotina nos filhos e nos jovens, sim. Eu não abro mão disso. Hoje a minha filha tem 5, 2 anos, e elas frequentam. A de 2 anos eu evito um pouquinho, vive gripada, naquela fase de virose e tal. Hoje eu tenho uma estrutura em casa boa para elas. E a de 5 anos frequenta. Faço questão de ir, entendeu? Mas eu também evito quando tem qualquer sinal de gripe, virose, tem algum probleminha, eu e minha mulher a gente evita, porque a gente sabe que nessa fase elas passam muito, transmitem muito e acabam faltando pro colégio depois na semana. Mas elas sabem, rezam todos os dias, às vezes não querem rezar. Com 5 anos já querem rezar deitada, não querem rezar, não querem ficar de joelho. A gente vai aos pouquinhos ensinando. Sim, aos pouquinhos, né? Ainda ontem estava
com a minha filha antes dela dormir. Ela falou que fui dar boa noite, que ela já dorme no quarto dela. E aí ela mesma falou, mãe, vamos rezar? Vamos, que coisa linda, né? Assim, que é o costume, que chega né? esse Você vai momento. criando, é o costume, e aí a criança automaticamente vai. Rezar é disciplina, né? Sim. Santa Teresinha falava isso, né? Rezar é disciplina, né? Você tem que ter disciplina na hora de rezar. Ter o teu cantinho na tua casa, o teu horário do dia, ou então eu, por exemplo, eu rezo o terço. Muitas vezes eu não consigo rezar o texto todo. De uma vez só, né? Mas eu, durante o dia, eu estava vindo para cá para a gravação, eu estava no carro, fazendo o mistério. É importante, muito importante. Oração é disciplina. Tem uma situação que eu me lembrei agora, falando de criança na igreja. Logo estava terminando a pandemia, foi a época que eu me mudei e comecei a frequentar ali a paróquia de Loreto. E fui a Loreto a convite da minha filha, na verdade, o amiguinho dela, o Telzinho. Beijo, Tel, para você, meu amor. O amiguinho dela, eles tinham, acho que 6 anos, 7 anos. E o Tel convidou a Valentina para ir à missa. Eles dessa idadezinha. Aí o Tel veio comigo e falou, tia, a Valen pode ir comigo para a igreja? Falei, claro que pode, meu bem. Então, mas aí eu vou junto, posso ir junto também, quero ir para a missa. E era em Loreto. Foi quando eu conheci lá a paróquia. E era justamente uma missa de adoração. A missa da quinta-feira. Bem, aquela bem carismática, né? Aquela lindíssima, aquela missa. E que me chamou muita atenção é porque eles dois eram as únicas crianças na missa. E foi muito lindo aquele momento, assim, eu tenho certeza, Deus usou as crianças para me levar para lá, para eu conhecer aquela paróquia, onde outros tantos momentos muito importantes eu vivi. Eu hoje frequento outra igreja também, mas lá ficou assim no meu coração. E essa questão de criança na missa é bem engraçado, assim, porque os dois eram as únicas crianças. A gente ficava bem lá na frente mesmo, assim, quase sentado no altar, aos pés do altar, perto da banda. E quando a gente passamos aí com frequência, né, com a rotina, e a gente chegava lá, tinha o pessoal que sempre estava lá, quando via, levava pirulitinho para eles, aí eles adoravam, né? E adoravam ir na missa. Era uma missa de adulto, teoricamente, mas eles adoravam ir. E quando passava o padre com a água benta, de banco em banco, jogava tudo neles. Eles iam seguindo o padre, assim, porque a brincadeira era, eles queriam ficar encharcados, criança, né? Assim, criança é pura, impressionante. E todo mundo gostava, brincava. Minha filha, quando tocava os louvores, tudo dançava aos pés do altar. Então, você criar esse ambiente, essa rotina para a criança é muito importante, né? Eu agora fiz a minha consagração em dezembro e a minha filha acompanhou toda a formação, ia comigo, né, nos encontros. Quando eu fui fazer a minha confissão, para poder fazer a consagração, ela foi comigo e acabou também se confessando. Legal. Essa é uma confissão de 3 minutos, né? Mas faz parte, né? Super rápido. Sacramento importante. Mas viveu isso, né? Ela viu fazendo, então fez também. Começou a compreender a necessidade disso tudo. Então, a gente, enquanto pais, criar isso. Não pode desistir, André. A gente tem que fazer isso mesmo, fazer essa rotina. É muito importante. A minha filha não estuda em colégio católico, as minhas filhas, né? Ela estuda no colégio canadense e é um dilema, né, pra gente, né, pra minha esposa, porque a gente acredita que elas é uma educação importante, a gente pensa, mas esse testemunho tem que ter no grupo dos pais, falar de Deus, no grupo dos pais, estimular, quando tem momentos na igreja, na paróquia ou na comunidade, convidar, e muitas crianças vão, quando chega na primeira Eucaristia, muitas crianças desses colégios já se matriculam e faz parte desse insistir, né? Não pode deixar. O Papa anunciou em dezembro agora a primeira Jornada Mundial da Criança. Isso. Você soube, né? Foi anunciar a primeira jornada. Então,
faz parte nossa também divulgar. Pode ser que ninguém vá, mas divulgar para as crianças, isso é importante. Importante. E, Rodney, me fala assim, como você tem essa visão desde o início, desde da criança até, vamos dizer, os últimos momentos, pessoas que estão vivendo seus últimos momentos de vida, né? Você tem esse panorama todo, assim, vivendo mais próximo. O quanto a fé faz diferença? O quanto vale a pena ter fé? Quanto vale a pena crer? Quando eu escolhi a minha profissão, quando eu escolhi fazer oncologia, eu sabia que eu ia viver isso. Tinha certeza, né? Muitas pessoas me questionaram, assim, minha mãe, minha mulher nem tanto, minha mulher não foi, ela sempre me apoiou, mas minha mãe me questionou, alguns colegas de faculdade, por que oncologia? Por que lidar com tanto sofrimento? Pessoas que vão morrer, entendeu? Porque muitos pacientes, e assim, eu falo isso assim, não com tristeza, eu falo isso porque nós católicos acreditamos que a morte não é o fim, né? A morte não é o fim, né? A gente sabe que tem algo mais pra gente, né? Muito mais especial. Mas muitos pacientes que me procuram, às vezes eu sei que, como eu falei no início, mas agora eu vou falar um pouco melhor, que talvez não estejam em pouco tempo comigo. Muitas famílias me procuram, às vezes como uma opinião, querem algo milagroso, um remédio, às vezes a gente está no hospital, vão atrás de mim, mas eu sei que aquelas pessoas vão falecer, né? E respondendo a tua pergunta, eu percebo que aqueles pacientes que hoje, aqueles irmãos que morrem, que não têm fé, eles parecem ter uma morte um pouco mais sofrida, tá? É raro eu ter esses pacientes. Como eu falei para você, muitos pacientes, mesmo que não acreditam, com o nosso trabalho, com o tempo, me conhecendo, acabam tendo algum outro tipo de crença. Mas aqueles que a gente percebe que não acreditam em nada, eles sofrem mais. Que a gente se vê sozinho nos hospitais, só com a equipe, só com cuidadores, família deixa de lado, a família abandona, alguns pacientes são abandonados mesmo, e eu percebo que esses pacientes sofrem mais. É duro, é muito duro isso, né? Perdi amigos, pacientes que eram da minha comunidade hoje, sei que vou viver isso, né? Meus colegas brincam que ninguém quer ser meu paciente, né? Sei que vou viver isso, mas participei de perda de familiares próximos, de amigos, assim, irmãos, mas com essa sensação de que aqueles que realmente não têm uma crença são aqueles que infelizmente sofrem mais. Porque, repito, essa visão que nós temos de que a morte não é o final, ela é uma visão difícil, mas é a visão que a gente acredita, mas é uma visão difícil. Nós somos humanos. A gente tem medo de ter dor, tem medo de chorar, tem medo de sofrer, mas é um trabalho tem que ser muito bem feito. Tem toda uma equipe, né, que te treina. Sim. Eu tenho psicólogos, tenho hoje nutricionistas, tenho enfermeiros, tenho assistentes, toda uma equipe para dar esse suporte para o paciente e para o familiar que está no leito de morte, independente da idade de vida. Existe. Você chegou a acompanhar algum paciente que acabou vivendo ali uma conversão, que não acreditava e passou no final a acreditar nos últimos momentos? Ou qual foi um caso assim mais forte que você lembra? Tive. Se puder contar, claro. Não, tem um caso que eu sempre comento, assim, eu falo às vezes, família. Um paciente era um homem, né? Eu acho que foi um dos primeiros pacientes quando eu cheguei na cidade. Eu trabalhava em outro lugar, saí de lá. Esse paciente me procurou, era um tumor de intestino. E quando ele chegou comigo, e era um policial, né? Era um ex-policial ou policial, não me lembro agora. A profissão, se era ex ou atual. Ele tinha um câncer no intestino com metástases hepáticas, com metástases pulmonares já. E ele já tinha vindo de outros mais 3 colegas, e eu era a quarta pessoa.
E a primeira, na minha anamnese inicial, sempre tem religião. Aí eu sempre tenho várias perguntas e temos religião. Qual a sua religião? Aí ele, ateu. Ateu? E tal. Aí, sim, ateu. Cheguei a frequentar a igreja católica, mas hoje não acredito em nada, porque se esse Deus existisse, eu não estaria doente. Falou assim mesmo. Assim mesmo. E é aquilo que a gente conversou, né? Julgar, a gente não pode julgar. Também, o meu papel é esse, é cuidar. Se fosse um outro, então tá bom. Eu não cuido de você porque você é ateu, vai procurar outro médico. Já estava no quarto já. Comecei, né, trabalho, né, comecei o tratamento, começamos a conversar e ele tem uma excelente resposta, esse paciente, excelente resposta, é assim, fantástica. E eu comecei a notar que quando ele voltava comigo, ele começou a voltar com algumas coisinhas. Primeiramente, um terço. Um terço no bolso. Ele estava com o terço para fora. Isso aí é seu bolso. Não, ganhei. Me deram, ganhei, sei lá, uma coisa assim. Aí comecei depois, como eu lembro que eu falei que eu tenho uns objetos que tá no meu consultório, na minha mesa, quem for na minha sala vai ver. Uma cruz. Aí eu comecei a perceber que quando ele saía da sala ou entrava, não me recordo tão bem, e beijava a cruzinha. Beijava a cruzinha. Aí eu comecei, danadinho, né? Tal. Aí comecei a perceber, aí uma vez comentando, ele falou que toda terça-feira ele ia à novena Nossa Senhora do Pé Socorro. Olha, tá ainda agora em cultos. Sim. E aí esse paciente continuou, né? Continuou através de doença grave, né? Viveu 3 anos muito bem, 3 ou 4 anos muito bem. E no último ano passado até, ele começou, a doença dele aumentou muito, né? Não tinha mais um tratamento a oferecer. Foi quando ele internou e faleceu. Só que nessa internação dele, ele teve uma internação um pouquinho antes. Nessa internação, ele pediu para fechar a porta, veio falar comigo, que queria confessar. Há muito tempo que ele não confessava. Queria confessar, porque ele queria comungar e queria receber a unção dos enfermos, se fosse necessário. E foi quando eu consegui um padre, na época, e ele confessou tudo. E eu não tenho dúvida que ele foi em paz. Foi em paz. A doença, ela foi dura, mas esse trajeto dele, esses últimos anos na Terra, foi um marco de conversão, entendeu? Na igreja católica, né? Mas podia ser outra igreja, que a gente já conversou no início. Mas esse caso é um caso emblemático, assim, de ver que, assim, cuidar, não só cuidar da doença, cuidar também do espiritual. E tem outros casos, esse é o mais emblemático que eu tenho, mas tem outros casos, muitos casos, assim, impressionantes, de pacientes no leito de morte, que esquecem de tudo. Eu não tenho dúvidas de que a misericórdia de Deus ela é tão grande, Andréia, que quem sou eu para julgar, mas Deus é tão misericordioso que tu pode ter sido feito tudo errado na tua vida, mas se você se arrependeu definitivamente de tudo que você fez na tua vida antes de morrer, você é perdoado. Isso. Não sou eu que estou... O perdão de Deus é para tudo, para todos. Eu não tenho dúvida disso. Então, por que não proporcionar para os pacientes, para as pessoas que me procuram, essas oportunidades, né, de viver a sua vida? Então, a jornada desse paciente com câncer é uma jornada dura. E é um paciente que vai virar teu amigo, ele vai no consultório uma vez por mês contigo. Se você não for um médico diferente, entre aspas, se ele não te perceber uma pessoa diferente, talvez vai ser só mais um na vida dele. Então, é isso que eu tenho para minha vida, tentar fazer a diferença na vida daqueles pacientes que me procuram, aqueles pacientes que eu estou cuidando. Que coisa boa. Rodney, para a gente começar a encerrar, eu vou fazer uma provocação que a gente sempre faz no programa. Deus existe e eu posso provar. Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Deus existe através do amor das pessoas, através das ações, testemunhos concretos que nós vimos todo momento e que nós devemos tentar fazer também. Amém. Me dê sua mão. Aqui a gente agradece assim
pegando na mão para a gente passar energia positiva, energia de Deus um para o outro. Te desejo todas as bênçãos que Deus possa proporcionar para você continuar o seu serviço na sua profissão, na sua família, na sua comunidade. Muito obrigada, que o Espírito Santo esteja sempre presente contigo, com a tua família, viu? Muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, André. Assim, eu emocionado, estou até arrepiado falando por isso, porque eu participo de muitas, assim, às vezes entrevistas, me convido muito, às vezes em jornais, me convido online, jornal impresso e tal. Mas eu senti a falta de poder falar desse Deus mesmo, assim, testemunho desse Deus que transforma a nossa vida. Sim. E que a gente quer falar. E, assim, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero que tenha outros convites, quem sabe, até pensando lá na frente em projetos já, daqui a pouco, estou pensando. Tem uma equipe que trabalha comigo aí, que pensa muito nisso e muito feliz de poder falar um pouquinho. Espero que as pessoas que estão assistindo aí possam compartilhar, né? Sim. Compartilhar a sua história, quem sabe até comentar, né? Sim, acho que é legal, eu vi os feedbacks depois. Com certeza, muito importante. Os feedbacks depois positivos, né? Até negativos também, porque não pode crescer como pessoas. Isso. E muito obrigado, tá? Foi surpreendente mesmo e foi um prazer muito grande estar aqui, poder estar com você batendo esse papo, falando de Deus, né? Eu lembro que você comentou para mim no WhatsApp, né? Fica tranquilo que a gente vai falar de Deus. Isso. E assim, a gente podia perder a tarde toda aqui, a noite, manhã toda, mas falar de Deus é muito bom. E como eu sempre falo, as pessoas precisam falar de Deus e precisam de ações divinas. Isso é muito importante. Muito obrigado. Imagina. E vamos mandar um abraço para o Rodolfo, né? Que foi quem recomendou. A gente aproveita para lembrar que aqui no CristoCast todos os nossos convidados são indicações. Então, se você também quer ter um convidado seu sentado aqui na bancada, comenta aí ou manda pelas nossas redes sociais o nome da pessoa que você sabe que tem um testemunho lindo, como o do Rodney aqui, para a gente ouvir. Entre em contato com a gente que a pessoa vem sentar aqui na bancada comigo, dividir essa história maravilhosa. Obrigada, viu, Rodney? E você sabe, como sempre, tudo que é feito aqui no CristoCast é por amor a Deus, acima de tudo, mas também por amor a você, porque a gente quer que você saia do programa com o coração quentinho, com aquela sementinha de Deus plantada aí dentro, para que dela você possa passar para outra pessoa e mais outra, e você também ser canal de bênção de Deus na vida de alguém. Então eu peço para você mais uma vez, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Dessa forma você já está nos ajudando a levar a palavra de Deus mais adiante, mais distante. Você ajuda também a que o canal seja recomendado para mais pessoas. E dessa forma você é o nosso agente multiplicador da palavra e do amor de Deus, tá bom? Então curte, comenta, compartilha e, como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.